Então, meus irmãos e amigos, tudo isso que a gente tem percebido, machismo, feminismo ou qualquer outra manifestação que tira as distinções entre homem e mulher, deforma o homem e a mulher que Deus criou. Nós precisamos aqui ressaltar a importância dos papéis. Embora somos iguais, temos papéis diferentes. Embora somos iguais, nós temos deveres diferentes. Embora somos iguais, nós temos privilégios distintos. Isso é importante que se estabeleça. Isso é importante que fique claro em cada relacionamento conjugal, em cada família. Isso é importante que os filhos cresçam sabendo disto. É justo, diante de Deus, viver essas distinções. Então a gente precisa ter cuidado, quando você, minha irmã em Cristo, coloca o seu olhar no verso 18, algumas sentem um arrepio, né? Assim, subindo. Quando olha para essa palavra, submissão, algumas dão nos nervos. Tenha calma, você precisa entender o que a Bíblia fala sobre submissão. Tenha calma, acredite, que essa é a palavra mesmo. Pastor, não tem outra palavra no original, não tem outra forma de dizer isso. Não, é essa palavra mesmo. É essa palavra mesmo. Nós queremos, com a graça de Deus, tentar andar um pouquinho nesse conceito hoje. A minha proposta, então, irmãos, é que você, em primeiro lugar, note que todos nós, como já afirmamos aqui, Paulo, ele afirma no capítulo 1, verso 13, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo diz que antes de conhecer a Cristo, nós éramos desobedientes, nós seguíamos as inclinações da nossa carne, os pensamentos do nosso coração, tendenciosos a não agradar a Deus. Então, nesse rompimento com Deus, o homem e a mulher não consegue viver aquilo pelo qual Deus projetou. Quanto mais longe o casal é de Deus, mais longe eles estão um do outro, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quanto mais você, como casal, se aproxima de Deus, consequentemente você também se aproxima da sua esposa. As distâncias serão resolvidas. Por que você não se dá bem com o seu marido? Por que é difícil e está complicado o seu relacionamento conjugal? A Bíblia responde, sabe por quê? Porque você está distante dele. Jesus Cristo, ele foi enviado da parte de Deus, como temos aprendido aqui, para ser aquele restaurador. Ele é aquele que restaura todas as coisas, todas as coisas. O cosmo é o alvo da restauração de Deus. E nesse cosmo inclui também o casamento. O casamento também é alvo da restauração de Deus. Na verdade, Paulo agora ele vai implicar as verdades que ele acabara de afirmar até o verso 16. O texto propriamente, irmãos, não está falando de casamento. O texto propriamente não está falando da mulher ser submissa. O texto propriamente não está falando do marido amar a esposa. O texto, o principal foco de Paulo não é falar dos filhos para obedecerem. O foco não é que os pais devem criar seus filhos bem e não provocá-los a ira. O foco não é falar dos escravos, e de escravo aqui é o tanto que ele fala, né? O foco não é os patrões, os senhores. O foco é Deus. O foco é Jesus Cristo. Ele é supremo, Ele é Senhor. Você reparou que hoje à noite nós cantamos quase todos os hinos, ou pelo menos todos os hinos, e todos eles tinham a declaração de que Jesus é Senhor, Ele é Senhor sobre toda a terra, não é? Ele é Senhor, Ele é Senhor. Nós cantamos isso aqui hoje à noite. O assunto não é casamento, o assunto não é família, o assunto é Cristo Supremo. O assunto é conhecer Deus através de Cristo.
O assunto é fazer Cristo supremo na nossa vida, através do nosso casamento. Aí Paulo vai fazer essas implicações. Olha, note no texto, verso 17, diz que é para fazer tudo em nome do Senhor. Tudo o que fizerem. Tudo o que, Paulo? Tudo. Paulo, você pode ser mais específico um pouco aí? Eu vou ser. E ele vai ser tudo o que? Ele vai envolver a vida do discípulo nas áreas mais cruciais, mais difíceis, mais desafiadoras. Relacionamento conjugal, criação de filhos e pais, e vida vocacional, trabalho. Tudo isso deve ser feito em nome do Senhor. O que é isso? Como representantes do Senhor. Somos representando o Senhor e vamos fazer como se o Senhor estivesse fazendo. Note a ênfase, Senhor Jesus. As esposas devem sujeitar-se, ser submissa. Quem está no Senhor. Os filhos, agradar o Senhor. Os escravos, no temor do Senhor, como se fosse para o Senhor. Lembre-se de que o Senhor, e até os senhores, lembre-se, vocês têm um Senhor nos céus. Você está notando aqui que o texto está nos chamando para a verdade da supremacia de Cristo. É muito bom dizer que Ele é o Senhor. Senhor aonde? Ah, Jesus Cristo é meu Senhor. Senhor aonde? É Ele que manda nos seus relacionamentos, Ele que manda na sua vida, Ele que manda na sua casa, Ele que manda a respeito dos papéis que você deve exercer como marido, esposa, filhos, pais, patrão, empregado. Ele é Senhor, você está fazendo em nome dEle isto. Hoje à noite, meus queridos irmãos, eu quero caminhar, avançar nesse desafio com vocês, de que o Senhor Jesus é o critério do que é apropriado no casamento. Essa é a minha proposição, baseada aqui, especialmente no verso 17 e 18, hoje. No próximo nós vamos falar dos maridos. Hoje é as esposas. E nós queremos estabelecer que o Senhor Jesus é o critério do que é apropriado no casamento cristão. E eu quero trabalhar essas duas demonstrações, essas duas evidências, de como no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, de modo mais específico, como que as irmãs casadas, esposas, podem ter Cristo como critério apropriado do seu papel, da sua conduta. Então nós vamos olhar para o texto, novamente, diante de você aí, verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, e a motivação é, como convém? Como convém ao Senhor. Em primeiro lugar, a esposa pode demonstrar Cristo supremo, reconhecendo então Ele como o padrão, e portanto, a motivação para glorificar a Deus, Então nós queremos considerar esse primeiro tópico aqui. E eu quero, minha irmã em Cristo, que você, antes de se preocupar com o tópico sobre submissão, eu quero que você compreenda que todas as coisas estão sobre o senhorio de Cristo Jesus. Todos nós estamos vivendo relacionamentos onde a submissão ela é desenvolvida. O verso 17 diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. João capítulo 15, verso 11, Jesus Cristo ele diz assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo ou alegria seja completa. Minhas queridas irmãs, esposas, eu queria desafiá-las nesta noite
a que vocês abracem o ensino bíblico de que Jesus deseja que vocês experimentem completa alegria. Jesus deseja que a supremacia de Cristo está em vista, não perca ela de vista. E eu quero desafiar as irmãs nesta noite a viver de modo digno do Senhor. As irmãs podem crescer e frutificar em boas obras, primeiramente na sua casa. Os frutos do Evangelho visto lá na sua casa, naquele lugar difícil de tolerar aquele marido brutamonte, né? Autoritário, rabugento, bruto. Ser crente, representante do Senhor lá na casa, naquela agonia de criação de filhos, de repetir 300 mil vezes, e os filhos não aprendem, e o marido não escuta. Pois é lá, minha irmã, onde você deve produzir os frutos do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Viver de modo digno do Senhor, ser representante do Senhor, aonde? Na sua casa. É lá naquele lugar difícil, que às vezes dá vontade de correr, né? É lá naquele lugar difícil que de vez em quando dá vontade de sumir. E muitos somem mesmo. E muitos saem correndo mesmo. E muitos abandonam mesmo. É uma tristeza, irmãos, ver que a nossa fraqueza, o nosso pecado, ele é notório. Mas fazer só um comentário aqui, de que, segundo as estatísticas, né, maridos e mulheres, hoje, até mais mulheres, estão correndo, abandonando os seus lares, desistindo dos seus lares. Estas que antes eram as protetoras, as guardadoras, aquelas que sofriam, que insistiam, que esperavam em Deus. O número de divórcios no meio cristão aumentou assustadoramente. Estamos iguais com o contexto secular. Casais crentes, para vergonha nossa, estão se divorciando com a mesma proporção e intensidade do que o povo que não conhece a Deus. Então nós precisamos entender que o casamento, antes de tudo, não se diz respeito a mim e nem a você. Casamento não diz respeito a você, minha irmã, e nem a você, irmão casado. Diz respeito ao Senhor Supremo. Nós vamos aprender isso. Então nós temos as implicações para a vida prática. Cristo Supremo na família. Cristo como noivo aqui, apresentado por Paulo, tanto aqui em Colossenses, mas de modo mais claro, lá em Efésios capítulo 5. Cristo apresentado como filho também submisso. Submissão não é só uma obrigação sua, irmã. Jesus Cristo, ele foi submisso. Como filho também, enquanto estava aqui, submeteu aos seus pais, foi submisso a Deus, submisso à ação do Espírito Santo. Cristo como servo, também ilustrou as verdades desse texto, quando ele colocou a toalha e passou a servir os seus discípulos, algo que nenhum deles tiveram disposição de fazê-lo. Cristo Supremo no casamento, porque é a resposta que temos para alguém que pergunta: o que é o casamento? Por que os casamentos existem? Por que vivemos em casamento? Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Onde está o poder para viver isso? Quais os papéis? Então a gente tem aqui diante de nós esse desafio, irmãos, de compreender que Cristo, ele é supremo, padrão, para glorificarmos a Deus. Nessa ordem geral de esposa, marido, filhos, pais, servos e patrões, senhores, o próprio Cristo, ele é o padrão para cada um deles. Jesus Cristo é o padrão para o marido, para a esposa, para o filho, para os pais, para o empregado, para o patrão. Ele é o padrão. E é por causa dele que nós
vivemos de modo digno, como é o incentivo de Paulo no capítulo 1, e verso 9 e 10. Uma segunda observação, e essa eu vou demorar mais um pouco, na minha segunda verdade e evidência de que Jesus Cristo é o critério apropriado, onde eu vou detalhar aí a questão, estritamente falando, da submissão da esposa. De igual modo, ou de modo específico agora, se tratando de esposa, eu quero discorrer com os irmãos aqui, que o padrão do amor no casamento cristão é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele tem em vista a unidade conjugal. Fica meio esquisito, e uma pergunta que salta aos olhos ao ler o texto é: por que o apóstolo Paulo começou aqui com esposas? Por que ele começou com as mulheres? É uma pergunta boa a se fazer, não é? Por que ele começou com as mulheres? Por que ele não começou com o homem? Meus irmãos, a mulher é a primeira a ser mencionada. De alguma forma, as escrituras trabalham que a mulher, ela é o eixo do lar, estável e eficaz. A Bíblia nunca disse que o homem sábio edifica a casa. Você já leu isso aí? Mas a Bíblia diz que a mulher sábia. O homem governa, ele é líder, mas quem edifica é a mulher. Que responsabilidade. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele começa instruindo, ou começa a instrução pelas mulheres esposas. E é interessante, irmãos, como que as irmãs aqui podem, esposas, podem olhar para esse Jesus supremo, que deseja a sua alegria, e Ele mesmo deseja te dizer que se você fizer o que Ele diz, você será satisfeita e feliz. Amém? Ou misericórdia? Você acredita nisso? Você acredita que a palavra de Deus, ela funciona? Se ela está dizendo que é assim, minha irmã, é porque é assim mesmo, não importa o que o mundo aí está dizendo, não. A alegria de trazer glória para Deus por completar o seu marido. Lembra de Gênesis capítulo 1, 2, o homem, coitado, sozão lá, foi passear, dando nome aos animais. Deus fez um exercício didático aqui com ele, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém parecido com ele, e a primeira vez que Deus exclama, não é bom? Até aqui tudo era bom. A primeira vez que Deus diz que não é bom na sua criação, algo não é bom na sua criação, é quando Ele vê o homem só. E aí, irmãos, o texto lá de Gênesis diz, far-lhe-ei uma? O quê? E a outra parte é o quê? Opa, auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Minhas queridas irmãs, existe uma natureza honrável desta posição de auxiliar. Auxiliar. Completar o seu marido. Auxiliadora idônea, a ideia de alguém que ajuda, adequada. E é honrável porque o próprio Deus também ele é chamado de auxiliador. Frequentemente você vai ver, principalmente nos Salmos, por exemplo, o Salmo 54, 4 diz, eis que Deus é o meu ajudador. Essa palavra aqui. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O Salmo 30, verso 10 diz, o Senhor, ouve Senhor e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Essa palavra foi designada para você, mulher, de ser auxiliadora, idônea do seu marido. Hebreus capítulo 13, verso 6, diz assim, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Você demonstra a feminilidade por estar ao lado do seu marido e ajudá-lo na tarefa que Deus deu a ele.
A esposa, ela é denominada como auxiliadora, alguém apto, competente, capaz, moralmente correta, que presta socorro, que apoia, que sustenta, que respeita de maneira apropriada. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele também foi chamado de ajudador, auxiliador. Alguns estudiosos procuram até identificar algumas semelhanças, porque o Espírito Santo é aquele que ensina. Quem é que tem mais paciência para ensinar a tarefa de casa aos filhos? É o marido ou a esposa? Quem é que tem paciência de ficar repetindo a mesma verdade, o mesmo ensino para os filhos? É o marido ou a esposa? Quem é que está nas salas de aula, aqui de Juazeiro, das escolas? É mais homens ou mulheres na educação infantil? Por quê? Porque elas foram dotadas para isso. Elas têm maior capacidade para isso. Por isso que ela edifica. Por isso que ela fortalece ao lar. Ela foi feita com essa habilidade de ensinar, coisa que o homem não tem, por mais que ele se esforce. De vez em quando, Isolda lembra, mas rapaz, você tem paciência de ensinar tudo lá na igreja, e aqui em casa você não tem paciência de ensinar esse menino. De vez em quando eu começo, né, Tiago? Daqui a pouco eu já estou lá, mas meu filho não é possível, né? Aí você tem que chamar a ajudadora, minha ajudadora, vem aqui, por favor, isso é seu. Meus irmãos, vocês não imaginam a bênção que é as esposas. Esposas, vocês têm um grande privilégio de auxiliar. É algo que Deus deu para vocês. Auxiliar. Que seria de vários homens aqui, sem as esposas. A casa vira né? E é curioso, por que alguns homens, mesmo na viuvez, não aguentam ficar muito tempo só? De vez em quando alguém morre, vixe, fulano, não deu nem tempo, o defunto lá, né? Já arrumou outra. O homem precisa de auxiliar, ele não sabe resolver as coisas, ele precisa de uma ajudadora. E é uma bênção, Deus fez para isso mesmo. Você pode lembrar que não só isso, mas as mulheres esposas, elas têm uma amabilidade muito maior. O menino corre, se arrebenta, cai no chão lá e chora. O que é que o homem diz? Levanta, rapaz, o homem chora não, para aí. E a mãe faz o quê? Ô meu filho, vem cá, deixa eu dar um beijo que vai sarar. E ele está se acabando de chorar, ela dá um beijo, consolou, e o menino já ficou? Já ficou bom, já sai correndo de novo. Ela tem essa capacidade, Deus deu a você, esposa, de ensinar, de ser amável, de consolar. A Bíblia diz que o Espírito Santo também é aquele que convence, não é? Meus irmãos, se tiver uma mulher sábia, não tem nada que resista a uma mulher com a sua sabedoria para convencer um marido, um homem. É algo especial que a mulher tem. Se souber usar da maneira correta, não com bajulação, viu? Mas se souber usar, você, minha irmã, leva o homem para onde você quiser. Se você usar aquilo que Deus te deu, sabedoria, respeito, amabilidade, consideração, amor, você leva esse camarada até para a forca. O que falta é sabedoria em muitas esposas. O que falta é ela entender o lugar dela. Deus deu a habilidade que não deu para o homem. Com propósito Deus fez isso. Mas essa geração nossa absurda de ignorância quer desfazer isso, quer igualar e achar que todo mundo é igual. Não é, Deus fez de modo diferente a mulher e fez com propósito. Então, minhas irmãs, você pode se alegrar em trazer glória a Deus em ser companheiro do seu esposo, completá-lo nesse companheirismo, completá-lo no relacionamento sexual um com o outro.
completá-lo nas suas responsabilidades de trabalho que ele assume, completá-los no processo de criação dos filhos, completá-los também na ajuda do serviço ministerial na igreja, uma família organizada que dá apoio um ao outro de servir na igreja. O marido apoia a esposa, é suporte, e entende que os dois, no contexto, por exemplo, de ter filhos, precisam recuar, e dar oportunidade para o outro se envolver, e vice-versa. Irmã e esposa, você foi feita para ser auxiliadora idônea do seu marido. Casou, eu não sabia o que ele ia ser da vida não, eu não sabia qual era a missão dele. Pois é, por isso que é um problema, que a palavra submissão, até sugestiva aqui, né? Submissão. Esse homem recebeu uma missão, e Deus deu uma missão para ele no jardim do Éden: cultivar e guardar a terra, o jardim, trabalhe, cuide disso aqui. A ordem foi dada para ele: liderar, cuidar, trabalhar. E a mulher ficou para auxiliar ele. Um lembrete aqui para as jovens: antes de você casar, descubra qual é a missão desse homem que você namora. Qual é a vocação dele? Eu brinquei num aconselhamento essa semana, feito aqui com um casal. Pastor, meu marido fica pouco tempo em casa, ele viaja bastante. Pois é, se soubesse antes que esse camarada tinha vocação para ser caminhoneiro, né? Daqui a pouco o cara é jogador de futebol. E eu ouvi também no testemunho de um casal que ele era jogador de futebol. Complicado. O cara talvez vai ser alguém que vai querer morar lá na roça, e você quer morar na cidade. O cara está entendendo que ele é criador de bode, ele é fazendeiro, a missão dele é mexer com terra, e você, moça, quer o cara morando na cidade, você quer a oportunidade de estudar. Conheça a missão do cidadão primeiro, vai dar problema depois. Tem muito homem feliz, porque casou com mulher que não entende a sua missão. A submissão a Cristo é a base para a submissão da esposa. E a gente, irmãos, precisa ser lembrado disso. Alguém afirmou essa verdade de que a gente precisa considerar tudo antes, para evitar problemas depois. A alegria de trazer glória a Deus por seguir a liderança do marido, desenvolver um ponto de vista aqui bíblico da submissão. Essa submissão é a palavra mesmo, não tem como mudar. Vários aí tentaram redefinir, tentaram alterar, mas é a palavra mesmo, no original, é a palavra mesmo, é submissão. É submissão mesmo. Não tem para onde correr. Significa sujeição, subordinação, reconhecer seu marido como líder na família, chefe na casa. Também é naturalmente possível traduzir como obedeça aos seus maridos. Pastor, mas é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo? Não posso dizer aquilo que o texto não diz. E o texto está afirmando isso, não de uma forma negativa, não de uma forma ruim, mas ele está dizendo que é uma maneira de glorificar a Cristo. É que Cristo tem em vista a sua alegria, e você pode fazer isso. O texto que foi lido de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio de procedimento da sua esposa. O comentarista, ele diz o seguinte: feitos à imagem de Deus, homens e mulheres são iguais, mas também diferentes. Iguais diante de Deus como pessoas. Ele nos deu papéis distintamente diferentes. Nos relacionamentos matrimoniais, o homem deve liderar e a mulher deve seguir a liderança.
No princípio, Eva rebelou-se contra Deus, rejeitando a sua vontade e respeito da árvore proibida. E em seguida incentivou o seu marido a seguir sua liderança, era sua esposa em piedade. Eles revogaram a boa ordem da criação. Desde aquele dia houve guerra entre os sexos. O que ele está dizendo aqui? Pastor, esse negócio de submissão não é um resultado da queda, do pecado do homem? É não. A Bíblia vai fundamentar isso na criação. Primeiro foi feito quem? Adão. E depois Eva. Primeiro Adão foi feito e recebeu ordens, responsabilidades. Depois Eva. E é interessante notar aqui isso. E eu quero conduzir você para essa observação em Gênesis capítulo 3. Eu acho oportuno aqui deixar isso claro, já que estamos falando aqui desse princípio aqui. Então, irmãs, submissão não é ordenado pelo marido. O marido jamais vai dizer, olha, me obedece, me submete, me respeita. Não é o marido que está dizendo. A submissão aqui, que tem como base Cristo, que também não depende do merecimento do seu esposo. Ah, ele não merece, também não é a questão dele merecer ou não. É uma ordem de Cristo e deve ser cumprida. Também, submissão não é ficar calada quando tudo está pegando fogo, né? Desabando. Não é também deixar de confrontar o marido nos seus erros e pecados. Você tem a responsabilidade de ajudar o seu marido a se tornar uma pessoa melhor, parecida com Cristo também, que é a finalidade do casamento, conduzir-nos à semelhança de Cristo. Não é deixar então de confrontar, mas você pode fazer isso ajudando o marido, inclusive nas áreas difíceis dele, sendo gentil, respeitosa, amável, lembrando que ele também, antes de ser seu marido, ele também é seu irmão em Cristo, e você pode tratá-lo, e você pode ajudá-lo de uma forma que honre a Deus de acordo com os princípios bíblicos. Submissão também não é que você é capacho do seu marido. Não significa que você é empregada dele. Tem muito marido que trata a esposa como empregada. Ele não deveria nem ter casado, né? A mulher não é empregada. A mulher não é capacho, não é alguém para fazer os seus caprichos e gostos. Isso aqui é deturpação de submissão na perspectiva machista. Mas a esposa cristã deve reconhecer e aceitar o lugar subordinado como é apropriado. Então, olha o que é que aconteceu em Gênesis capítulo 3. As maldições, em termos de desobediência, incluem, irmãos, a proibição singular que confronta os seres humanos. Lembre-se, Deus deixou uma árvore no jardim chamada árvore do conhecimento de quê? Do bem e do mal. Deus deixou algo específico. Ele deixou uma proibição clara. Essa proibição foi dada a quem? A quem? Adão. Foi dada a Adão. Entenda, esse problema da submissão, esse problema do machismo e feminismo aqui, ganhou um vulto maior depois da queda, mas tem o seu principiar aqui. O que acontece? A árvore é boa, mas pertence exclusivamente a quem? A Deus. Deus é aquele que sabe o que é bom e o que é mal, moralmente falando. É competência de Deus. Mas o pecado insiste em alcançar aquilo que é ilícito. O homem quer a afirmação da sua autonomia. Então ele decide conhecer o bem e o mal e se manter independente, autônomo de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. Quem tem direitos da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal é Deus. O homem quis ter isso como direito seu também. E quem que principiou essa queda?
Eva estava lá, alguma coisa diferente apareceu assim nas árvores, em uma árvore específica, e ela começa um diálogo. Esse diálogo é apresentado de uma forma que suscita dúvidas. Esse diálogo apresenta uma meia-verdade, que no fundo é toda mentira. E a mulher, ela não se reporta a quem? Ao marido, porque seria responsabilidade dele. Ela gosta da conversa, prolonga essa conversa, e ela desconsidera que quem recebeu a ordem de se posicionar, de liderar, o que é que se faz? Homem, e aí? Olha o que é que esse trem aqui está conversando aqui. Será que presta o que ele está dizendo? Ele está insinuando que Deus não é muito bom. Ele está insinuando que Deus está escondendo a parte boa de nós. O que é que você acha disso? Eva não fez isso. Eva não reconhece, Eva não afirma a liderança de Adão. Eva não procura funcionar como auxiliadora, mas ela usurpa, e decide, e fala, e conversa, e responde, e age. Do outro lado, o homem também está lá, vendo tudo, mas também não faz nada. Tudo isso se avolumou com o pecado. E aqui, irmãos, nós vamos entender que nessa dinâmica, o texto vai dizer claramente no capítulo 3, versículo 16: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás luz filhos. E aí tem essa parte importante. Leia comigo. O teu desejo, vamos lá? O teu desejo será para o teu marido, e ele te... O que está dizendo aqui o texto? Depois da queda, a mulher tem um desejo de dobrar, de governar, de se antecipar, de manobrar o marido. E o marido vai gostar? Não. O que ele faz? Domina. Ela tenta e ele quer dominar. Aqui a ideia, né? O teu desejo será contra o teu marido. Você vai desejar sempre contra ele. Você sempre vai questioná-lo. Você sempre vai querer responder. Você sempre vai querer partir para cima. Você vai querer partir para o tapa. Você vai querer ir para a voadora, né? A voadora do controle, a voadora do que tiver na sua mão, do celular. Eu já acompanhei alguns casos assim. Mulher que coitado do marido, viu? Apanha mesmo. Ela tenta manobrar e ele tenta dominar. Por que está havendo, alguém falou, pastor, lá na escola essa semana, por que está havendo muito feminicídio, né? Por que esses cabas ruins estão matando tanta mulher? Minhas irmãs, vocês já pararam para pensar? Coração de homem é coração bruto. Homem, já diz, né? Terra de coração de homem ninguém conhece. Tem homem que é difícil. Falta sabedoria. O camarada chega bêbado em casa, a mulher quer dar satisfação. O camarada está cheio da droga, da alegria que ele experimentou lá fora na rua, a mulher quer regular ele em casa. Com todo o direito, você pode regular, você pode aconselhar, você pode tentar ajudá-lo. Mas tem mulher que chegou na porta, né? A delegada, né? Já estava lá para ordenar tudo. Homem não gosta disso. Homem requer respeito. Você pode usar isso de uma forma sábia. Mas muitas mulheres estão morrendo. Não explica, não justifica. Quer dizer, não justifica o ato, mas explica que muitas mulheres querem dar testa sem poder, porque é mais fraca, é frágil
e quer disputar com o homem no tapa. E o homem vira o cão. E o que tem na sua mão ele usa, é uma faca, é um revólver, seja lá, ele mata. Depois ele bota a mão na cabeça, que besteira foi que eu fiz. Muitos casos são assim. Você sabe o que é alguém irado? Você já ficou irado uma vez? Você fez coisas que você não imaginava fazer. Então a gente precisa ter cuidado. Irmãs em Cristo, trate os seus maridos com respeito. Isso louva a Deus, isso exalta a supremacia de Cristo. Reafirme a liderança do seu marido. Esforce-se para ter uma vida de alegria. A submissão é boa porque ela faz parte do plano de Deus para uma questão de ordem. Lembre-se, questão de liderança é uma questão funcional. Onde tem 2, 3, 5 pessoas, olha, quando terminar aqui, observe os grupos de crianças correndo. Tem alguém que é líder, tem alguém que fica dando as ordens. Às vezes para organizar a brincadeira, não é assim não, a brincadeira é assim, não é assim? Todo agrupamento de pessoas tem alguém que responde primeiro, é responsável. Não é à toa, não é diferente também no casamento. São 2 pessoas, uma pessoa precisa receber a responsabilidade maior de liderar, de proteger, de prover. Quem é essa pessoa? O homem. E a mulher faz o quê? Ela afirma isso. Ela ajuda o marido a crescer nisso. Ela abençoa o marido, fortalece ele, para que ele cumpra a sua missão e glorifique a Deus. Submissão é o meio de vida pela qual cada crente, não apenas a esposa, vive. Efésios capítulo 5, verso 21, Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é só a esposa que se submete. A Bíblia está mandando me submeter uns aos outros. Considerar você, meu irmão, superior a mim mesmo. Dar honra a você. Seja você o primeiro, deixa eu por último. Então não é um conceito esquisito, absurdo, é submissão. Não. É para funcionar bem os relacionamentos. É para ser uma bênção a sua casa. Afirme a liderança do seu marido. Submissão revela o caráter e maturidade espiritual. Revela o amor por Deus. Submissão revela se uma pessoa está cheia do Espírito, cheia da palavra, como vimos aqui no versículo 16. Revela uma visão da autoridade de Cristo. Revela um coração de uma esposa que impacta com beleza interior a vida do seu marido e a vida das pessoas ao seu redor. Submissão é um quadro da igreja obedecendo a Cristo. Esposa, obedeça aos seus maridos, submetei-vos a ele como Cristo também o faz, como a igreja faz também com Cristo. É o exemplo de submissão perfeita. A igreja, Jesus Cristo, as esposas podem seguir esse exemplo. Todos nós lutamos com a questão da submissão. Uma falta de submissão começou com Satanás, quando rejeitou seguir as orientações de Deus. A falta de submissão continuou no jardim do Éden. A falta de submissão continua nos dias de hoje e vai aumentando cada vez mais que se aproxima esses últimos dias. A Bíblia diz que nesses últimos dias o homem será considerado como insubmisso. O Evangelho redime toda a humanidade do desafio da submissão. E um lugar onde Deus quer isso acontecer é no lar. É nesse desafio do lar. Eu quero caminhar para o final. Dizer que a submissão que Deus requer da mulher, essa mulher que se esforça hoje para abençoar o seu marido, ela entende a sua responsabilidade de edificar o lar. Mulheres casadas podem achar alegria e satisfação em cumprir os seus papéis. Papéis específicos que não foi dado ao homem, mas foi dado à mulher. Como esposa, como mãe, com as habilidades que nós falamos aqui no início, de ensinar, com amabilidade, paciência, convencimento. Não deve haver entre nós, família cristã, disputa de quem manda.
deve haver uma harmonia. Cristo Jesus, quando Ele é supremo no casamento, a primeira responsabilidade que diz respeito à mulher é submeter. Então ela pode entender que foi feita para auxiliar o seu marido, é uma natureza honrável nas responsabilidades de criação de filhos, exercício dos dons espirituais, enfim, nós podemos aprender muito com Deus, através de mulheres que se esforçam por acreditar que a palavra de Deus é verdade, embelezar a palavra de Deus através deste comportamento, respondendo a um marido, mesmo que ele seja imperfeito, por causa de Cristo, a alegria de trazer glória a Deus por respeitar esse homem e viver de uma forma que glorifique a Deus. Eu queria convidar a minha auxiliadora, idônea, para vir aqui à frente. Eu queria dar a oportunidade dela dar um breve testemunho. Como esposa, com 22 anos de idade, eu me casei, eu achei a minha auxiliadora, idônea, né? Me tirou da solidão, do desespero, né? São 18 anos, pela graça de Deus, crescendo no conhecimento dele, e como marido, né, tenho visto Cristo Jesus desenvolvendo, principalmente nesse aspecto complicado, porque inicialmente ela não era uma pessoa muito fácil, mas hoje, graças a Deus, ela é, e ela vai contar um pouquinho disso. Boa noite, irmãos. Quando ele fala assim, não é uma pessoa muito fácil antes, eu diria que eu não sou eu sou a mesma pessoa que eu não era fácil e não sou ainda fácil. A diferença é hoje o que eu creio, o que a palavra de Deus faz diferença na minha vida. E eu creio também que vai ser isso que vai fazer com que mude algumas mulheres que estão aqui com relação a essa ideia de submissão. A gente tem estudado alguns textos e livros, e a gente tem aprendido, o pastor ensinou aqui de certa forma, bem claramente, que se você crer no que Deus tem falado, que a Bíblia tem ensinado, isso vai fazer a diferença e você vai fazer com que você deseje cumprir e realizar, que é o fazer. Então, o que falta em nós, mulheres, é acreditar que Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que você diz que crê, Ele sabe o que é melhor para você, e Ele sabe que isso é importante e vai fazer uma grande diferença no seu casamento. Agora, o que tem acontecido muitas vezes é que nós não temos acreditado, confiado e querer e desejar fazer isso. Mas antes de comentar mais alguma coisa, eu quero só compartilhar. O pastor me falou isso na hora da saída. Ele disse: eu queria que você desse um testemunho lá rapidão. Lá, apesar de que você dá uma melhoradinha e tal, mas fala aí um pouco. Eu disse: tá bom. Aí eu nasci num lar não cristão. Minha mãe era uma pessoa que não tinha estudos. Meu pai era um machista, né? Normal, alguém muito forte, muito de liderar. Então, o dinheiro só dava se pedisse, se ele quisesse. Então, ela tinha muita dificuldade nessa área. Então, desde pequena, ela dizia: estude, minha filha, para você não depender de homem. Estude, cresça, que ficar dependendo de homem é horrível. Você não está vendo minha situação, tem que ficar pedindo e tal, aquela conversa toda. Então, eu cresci sendo ensinada e orientada por uma feminista. Não era Simone de Beauvoir, mas era Dona Zete. Então, ela me orientava sempre isso. E eu via que era difícil algumas coisas, que é o outro lado, né, que o pastor deve compartilhar no próxima pregação. Então, eu
me converti, eu fui ouvindo a palavra, eu fui ouvindo sobre essas coisas, fui lendo vários livros sobre casamento. Eu sempre gostei de ler. E eu fui vendo que me ficou muito enraizado isso. Eu era alguém muito forte, tinha uma personalidade forte, tenho essa personalidade forte. Então, meus irmãos, eles sempre diziam: meu Deus do céu, essa mulher vai apanhar do marido, porque eu ia para cima deles, eu enfrentava, eu não tinha esse negócio não. Homem, eles eram mais velhos, mas eu sempre enfrentava. E isso, irmãs, é complicado. Nós, como mulheres cristãs, além de aprendermos, temos que estar cientes da responsabilidade, do papel, do que estamos ensinando para as nossas filhas, principalmente, da questão do respeito, da questão de ser submissa ao seu esposo. Por quê? Isso quer dizer que eu sou inferior, Reginaldo? Claro que não. Temos o mesmo valor perante Deus, perante todas as pessoas. A diferença é a funcionalidade. Todas as coisas vão funcionar melhor quando você dá a prioridade. O trânsito, se você não der a prioridade, ele fica uma confusão. É melhor dar do que receber, o que a Bíblia diz. Às vezes a gente só quer receber. Então, às vezes, você se submeter, fazer o bem, respeitar, vai ajudar a funcionar muito na relação, no casamento. E antes de tudo, irmãs, quando eu digo que eu não sou submissa ou eu não quero ser submissa, primeiro que eu estou sendo, que eu estou falhando com submissão é com relação a Deus. Eu não estou submetendo a Deus. Eu não estou sendo submissa ao que Ele me ensina, ao que Ele me diz na sua palavra. Então, se eu não me submeto ao meu Deus, ao meu Senhor, claro que eu não vou me submeter ao marido, não vou me submeter a homem nenhum. Por causa de quê? Porque eu não consigo submeter ao meu Senhor, a pessoa mais importante. E isso vai ter muitas dificuldades. Eu sei que o tempo já está corrido, eu não vou delongar, mas foi mais ou menos isso. Uma irmã, amiga minha, alguns aqui não me conhecem assim. Só acho que um pouco, quem me conhece, mas me conhece já adulta. Então, algumas amigas me conheciam, elas diziam bem assim: nossa, Isolda, você casou, né, com o Reginaldo? Pois é, casei. Aí, e esposa do pastor, né? Pois é, sou esposa do pastor. Aí, mulher, e aí, como é esse negócio, hein? Você tão forte, tão liderável e tal. E aí, pois é, eu morro todos os dias para poder viver da maneira que agrade a Deus. Não é fácil, irmãos, não tem nada fácil, mas também fazer o outro lado, você vai ter outras consequências. É difícil, por quê? Porque na própria Bíblia vai dizer, por causa do pecado, a natureza nossa é querer tomar frente, é querer liderar, e isso é errado. Você vai dizer: mas eu faço isso porque se eu não fizer, lá em casa ninguém faz. O navio naufraga. Isso é uma mentira, irmãs. Uma mentira para você dizer: eu posso e eu devo fazer. Porque depois você vai reclamar. Que eu vejo um monte de mulheres reclamando e dizendo: estou cansada, estou fazendo tudo, não tem homem aqui na minha casa. Ela quer um homem que lidere. Mas se você não incentiva com sabedoria, ele vai, de certa forma, ficar intimidado. O pastor falou essa questão de que a Bíblia diz, né, que o homem depois ele quer dominar. Irmãs e amigas que estão aqui, tem homens que às vezes até não vai querer mais, ele vai desistir. Ele vai deixar para lá, deixa essa mulher tomar conta mesmo. Mas ele está se distanciando, porque se tem uma coisa, irmãs, não é comidinha, não é presentinho, nessas coisinhas assim, beijinho não, que agrada seu marido. É você respeitar ele. É você se submeter a ele. Você não sabe o quanto você vai conquistar o seu marido. Principalmente os que são descrentes. Vão ver o quanto Deus tem trabalhado na sua vida. Porque ele vai dizer: essa mulher não era assim. Ela vinha para cima de mim. Ela me batia. Só que ela está diferente. O que foi que mudou? O Senhor dela.
disse que ela é para ser submissa. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pesquisa, mas aqui hoje à noite fica claro que a base, o critério no casamento é o modelo de Cristo Jesus. Ele deseja ser Senhor e ser reconhecido como Senhor na tua casa. Hoje à noite é a esposa respeitar. A palavra pode ser sinônima aqui. Você se submete respeitando. A Bíblia não pede a esposa para amar. A Bíblia pede a esposa para respeitar. Por quê? Porque isso é extremamente importante para ele. A Bíblia não pede para o marido respeitar a esposa. Porque essa não é a necessidade da esposa, respeito. Ela quer ser amada. É mais do que sexo. Ela quer ser amada, cuidada, protegida, elogiada, como alguém importante, de valor. Por isso, ame a sua esposa. Mas voltando aqui, o Cristo Supremo diz para você, esposa, respeitar o seu marido. Isso é louvável a Deus. Por quê, pastor? O texto diz, porque isso convém ao Senhor. Seja representante de Deus, esposa. Esse é o quadro que eu quero pintar aqui para a gente terminar o nosso culto. Quando o seu esposo olhar assim para você, que ele possa dizer: está aqui uma representante de Deus na minha vida. Você é representante que Deus mandou para abençoar o seu marido. Como, pastor? Auxiliando, respeitando, incentivando ele. Meu filho, lidere esse negócio, toma uma atitude aí, eu te ajudo, vamos, dá um passo para trás, faça questão do homem exercer o seu papel de liderança. Meus queridos irmãos, é um clamor dos céus, o homem precisa acordar, e o Espírito Santo vai acordar homens aqui na nossa igreja. Eu tenho orado: Senhor, dá-nos homens. Famílias estão clamando: cadê os homens? Não para ser qualquer um homem aí da vida, mas homens de Deus. Então, irmã, Deus nessa noite convoca você a reconhecer a soberania de Cristo. Respeite o seu marido, glorifique a Deus respeitando o seu marido, apoie, auxilie, encoraje, peça sabedoria a Deus. Ele lidera, mas quem edifica é você. Deus dotou você com habilidades infindas, só você tem isso. Ocupe essa função e abençoe o seu lar. Amém?